vida de oração diante do Senhor que moveu o coração de Deus em direção a ele. Amém? Amém. Foi o seu clamor ao Senhor, amados. Agora, há uma pergunta quando nós lemos esse texto da palavra do Senhor. Quando você medita na história de Cornélio, você pode até se perguntar, por que Deus observando Cornélio? Por que Deus observando aquele homem com tantas qualidades? Como nós dizemos, primeira, piedoso, temente a Deus, amoroso, solidário, tinha vida devocional. Então por que o Senhor Deus observando tantas qualidades não lhe disse que ele estava salvo? Por que Deus não disse logo para Cornélio, Cornélio, você está salvo? Por que Deus não pegou para Cornélio e deu um fiche e falou, Cornélio, você está salvo? Você tem vida solidária, você tem vida devocional, você é temente a mim, você me busca todos os dias. Todos os dias, a hora nona, Cornélio tinha um compromisso com Deus. Aleluia! Todos os dias, aquele horário ali, nada podia atrapalhar ele. Ele era um homem importante da sociedade. Era um centurião da corte italiana. Você sabe o que é isso? Era um homem importantíssimo, poderoso dentro da sociedade. E ele tinha um momento com Deus. Nada atrapalhava a sua vida devocional. Sempre naquele horário. Nada perturbava. Eu posso ver Cornélio naquele momento buscando ao Senhor, dobrando os seus joelhos, orando a Deus, e quando alguém chegava para chamar a ele, a sua esposa dizia, não, ele está lá dentro do quarto, está orando. Ele não pode lhe atender agora. E quantas vezes nós estamos de joelhos dobrados, buscando ao Senhor, e o celular toca e você para a oração para atender o celular. Já fez isso? Eu já fiz isso. Já fiz isso. Não faço mais, mas já fiz isso. De estar orando a Deus e o celular tocar e você parar para atender aquela pessoa. Quem é mais importante? Deus ou aquela pessoa que estava te ligando? E ele não interrompia por nada. O seu momento de devocional com Deus, nada podia atrapalhar. Ele estava lá constantemente orando ao Senhor. Então a pergunta é, como que Deus, olhando aquele homem com tantas qualidades, não disse para ele, Cornélio, você está salvo? Por que Deus não disse logo isso para ele? Você é piedoso, é temente a mim, você é amoroso, você é solidário, você ora todos os dias. Então por que você não pode ser um homem já completamente salvo? Sabe por quê, queridos? Primeira, porque a religião não salva. Diga, religião não salva. Religião não salva. Amados, a palavra religião no latim significa religare. Religião não pode salvar o homem. Religião não conduz o homem para a eternidade. Religião não conduz o homem para os céus. Religião só tem um motivo: nos aproximar de Deus. A religião aproxima o homem de Deus, mas ela não pode salvar o homem. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Religião não salva. A palavra religião no latim, como eu disse, significa religare. Então o nosso verdadeiro religare, a nossa verdadeira religião tem um nome, chama-se Jesus Cristo, porque foi Ele que nos religou a Deus. Eu estava distanciado, você estava afastado, e Jesus te religou a Deus. Aleluia. Amém, aleluia. Esse é o verdadeiro sentido da palavra religião. Quando Jesus te religou ao Senhor, você estava destituído da graça de Deus, você estava afastado da glória de Deus, e Jesus te religou aos céus. Você agora está ligado ao céu, você agora está ligado a Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Religião escraviza, mas Jesus liberta. Amém? Religião escraviza, mas Jesus liberta a vida do homem. Então, Cornélio era um homem extremamente religioso. Religioso. Tudo isso que ele faz aqui, nós vemos que muitas pessoas fazem. Há muitas pessoas que não estão aqui nessa noite. Há muitas pessoas que frequentam religiosamente a missa durante a manhã de domingo. São religiosas, estão lá, são tementes a Deus. Estão lá religiosamente. Você pode até ir na casa dela no domingo de manhã, você não vai atrapalhar ela de ir à missa. Ela está lá constantemente. Ela não perde aquilo ali. Ela está ali constantemente e ela tem vida devocional. Se você muitas vezes for na casa de alguma dessas pessoas, você verá que elas têm vida devocional. Mas isso é religião.
religião não pode levar o homem a Deus. Porque a religião, ela escraviza o homem. A religião não muda o caráter do homem. A religião não transforma a vida do homem. Só Jesus que liberta, que pode transformar o caráter e mudar a vida completamente do ser humano. Só Jesus é que pode fazer isso. Só Jesus é que pode transformar a vida do homem. E quando as pessoas caem as escamas dos seus olhos e elas percebem que elas precisam ter algo diferente, como no caso de Cornélio. Cornélio fazia tudo isso. E ele percebeu que ele precisa de algo diferente. Ele percebeu que ele precisava de algo para mudar a sua vida, o seu interior. Porque por mais que ele tinha vida devocional, por mais que ele buscava Deus, por mais que ele era um homem solidário, por mais que ele fazia esmolas, praticava esmolas, ele achava e ele precisava de algo diferente na sua vida, porque havia um vazio dentro do seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, em primeiro lugar, Deus não disse àquele homem que ele estava salvo, porque a religião não salva. Segunda coisa, porque as obras não salvam. Diga, as obras não salvam. As obras não podem salvar a vida do homem. Cornélio era um homem, como eu acabei de dizer aqui, como a Bíblia diz, que fazia esmolas, que praticava isso. Era um homem social, era um homem que se socializava com o pobre, ia lá e levava comida para ele, levava vestimentas para ele. Era um homem que amava fazer isso. Era um homem piedoso. Isso estava no seu coração, estava no seu caráter. Era um homem piedoso. Ele praticava obras. Mas as obras, como diz a palavra do Senhor, elas não salvam. Se as obras salvassem, Cornélio seria o homem mais salvo na época. Mas as obras não salvam, amados. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Isso vem dos céus. Isso vem da glória. Graça é favor imerecido. Deus já derramou essa graça na vida da humanidade, na minha vida e na sua vida, quando Jesus foi cravado na cruz do Calvário para nos perdoar e nos libertar. A graça do Senhor é que salva nossas vidas. As obras não podem fazer nada. Se as obras salvassem, os espíritos seriam os homens mais salvos da face da terra. Não é verdade, pastor? Mas as obras não salvam. Há um engodo de Satanás na mente dessas pessoas. Há uma escama nos olhos dessas pessoas, tentando levar essas pessoas a acreditar que o que elas fazem pelo pobre, que o que elas fazem pelo favelado, e o que elas fazem por aquele que necessita de ajuda, vai fazer com que na eternidade ela seja salva. Não, não, não. A palavra do Senhor está aqui bem clara dizendo isso, que a obra não salva. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 diz: ainda que eu distribua todos os meus bens. Ainda que você distribua todos os seus bens, ainda que você dê tudo o que você tem, amado, se você não tiver amor, nada disso vai aproveitar, nada disso conduzirá aos céus. Porque o amor de Deus derramado nos nossos corações, pela graça que está na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz que nossas obras são como trapos de imundícia. As nossas obras são como trapos de imundícia diante do Senhor, porque a maior obra Ele já fez. Qual foi? Na cruz do Calvário. Aleluia. Entregando o seu Filho. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Evangelho de João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo que deu. Ele amou você, Ele amou a mim, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão incondicional, amados, que Ele deu a Jesus. Eu fico muitas vezes indignado quando vejo no Orkut ou algumas coisas, quando eu vejo as pessoas dizendo assim: vai lá e põe um comentário na foto de um filho, de um pai, de uma esposa, te amo incondicionalmente. Isso é uma mentira. O ser humano não tem condições de amar ninguém incondicionalmente. Não. Só quem ama incondicionalmente é o Senhor Deus, que deu Jesus pela sua vida e pela minha vida. Aleluia. Você tem coragem de dar a sua vida pelo seu amigo? Não, você não tem coragem de fazer isso. Mas Deus deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então, quando Deus olhou para Cornélio, Ele não disse que ele estava salvo. Primeiro, porque a religião não salva. Segundo, porque as obras não salvam. Terceiro lugar, amados, a Bíblia diz que homem algum pode salvar senão Jesus. Cornélio não era salvo, porque apesar de todas as suas qualidades, ele era um homem pecador. Diga, ele era um pecador.
Apesar de todas